Existe uma doença genética em que a hemoglobina, proteína presente nas nossas hemácias, tem a capacidade de transportar o oxigênio reduzida. E não, eu não estou falando da anemia falciforme. Na verdade, estou falando da doença chamada beta-talassemia. O que ocorre nessa doença é que o RNA, trazendo a informação genética que estava no DNA, ele não é processado. Ou seja, ele não é modificado, processo chamado de splice, inclusive. E como esse RNA não é modificado, ele vai resultar em uma proteína defeituosa. Essa proteína defeituosa presente vai gerar, portanto, uma hemoglobina defeituosa, reduzindo desse modo a capacidade de transportar oxigênio da hemoglobina. Olha que curioso, existem vários tipos de doenças relacionadas aos nossos genes e que podem ocorrer em momentos diferentes da expressão gênica. Quer entender um pouquinho mais sobre transcrição e splicing? Então acompanhe comigo a aula de hoje, que é justamente sobre isso. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, vamos entender na aula de hoje o processo de transcrição, que nada mais é do que uma molécula de RNA sendo formada utilizando como molde uma molécula, um lado da fita do DNA. Além disso, vamos entender o processo de splicing, que é justamente quando esse novo RNA formado, ele é processado, ou seja, ele é modificado. Tudo isso, pessoal, vai resultar no fundo na expressão gênica, ou seja, a expressão do DNA sobre a forma de proteína, que é justamente o dogma central da biologia. Na aula passada, nós entendemos sobre o dogma central da biologia, onde eu falei para vocês que o gene são sequências de nucleotídeos, ou seja, sequências de DNA que estão carregando informações para produzir um polipeptídeo, ou seja, produzir uma proteína. Se você lembra do dogma central da biologia, pessoal, vocês vão lembrar que, na verdade, quando uma molécula de DNA ela é convertida, ela produz uma nova molécula de DNA, esse processo é chamado de replicação. Agora, quando a molécula de DNA dá origem a uma molécula de RNA, esse processo ele é chamado de transcrição, que é a nossa aula de hoje. Mas no fundo o que a gente quer é que a molécula de DNA influencie na produção de proteínas. Ou seja, para produzir proteína, o novo RNA formado, ele vai passar por um processo de tradução para proteínas. Eu estou traduzindo informações em linguagem de nucleotídeos para informações em linguagem de aminoácidos. Por isso que a gente diz que um gene codifica um polipeptídeo. O polipeptídeo vai dar origem à proteína. Se você observar a nossa imagem da direita, eu estou representando para vocês uma célula. Falei para vocês que o DNA ele está presente no núcleo celular e que ele não pode sair do núcleo celular, pois o DNA ele é sensível. Perceba que o DNA ele está dando origem a uma molécula grandona de RNA chamado de pré-RNA, ou também chamado de RNA bruto. Esse processo é chamado de transcrição, a aula de hoje. Agora, observe que esse pré-RNA ele agora está menor e ele deu origem a um RNA mensageiro, ou seja, o pré-RNA ele foi processado, o processo é chamado de splicing, e que agora esse RNA mensageiro ele pode sair do núcleo celular por um poro presente na membrana nuclear, que é formada por vários poros, e que agora no citoplasma da célula, esse RNA mensageiro ele será lido por ribossomos. Além disso, esse RNA mensageiro está levando informações que estava presente no DNA para produzir um polipeptídeo, ou seja, para produzir proteínas. Esse é o dogma central da biologia. Estamos dando continuidade ao dogma central. Agora, falei para vocês também que esse dogma central ele é unidirecional, ou seja, ele não volta, mas existe uma exceção ao dogma central da biologia, que é justamente a questão do Enem que eu vou resolver no final dessa aula com vocês. E que exceção é essa, professor? Os vírus da gripe e os vírus do HIV, eles conseguem burlar o dogma central da biologia. Sabe por quê? Porque eles são formados, o seu material genético não é DNA, mas sim RNA. Como o vírus da gripe e o vírus HIV, eles são formados por RNA, na hora de duplicar o seu material genético, eles têm que voltar para uma molécula de DNA. Mas veja, eles não são formados por DNA. Então o que é que acontece? Estou representando uma fita de RNA para vocês e o que vai acontecer é que esse vírus, como por exemplo o HIV, ele vai conseguir sintetizar uma fita complementar a essa fita de RNA. Como ele sintetizou uma fita complementar, vocês observem que agora temos uma dupla fita. Turma, quem é que tem dupla fita? DNA ou RNA? DNA. Portanto, essa fita complementar é chamado de cDNA, que significa DNA complementar. Esse processo, pessoal, é chamado de transcrição reversa e ele só ocorre devido a uma enzima presente nesses micro-organismos chamados de transcriptase reversa. O Enem adora isso, então preste atenção em relação a isso. É possível burlar o dogma central da biologia? Sim, através da enzima transcriptase reversa. Antes de falar da replicação em si, é importante que você lembre que o DNA ele não está solto dentro da célula. O DNA, na verdade, está muito condensado porque ele precisa ser protegido. Turma, na verdade, o DNA ele é muito maior do que a célula. Então a célula tem que compactar esse
DNA, tem que condensar esse DNA num espaço bem pequenininho. E essa compactação gera os cromossomos. Os cromossomos são moléculas de DNA bem apertada, bem compactada. Imagina uma menina que tem um cabelo encaracolado. Quando ela pega e dá chapinha nesse cabelo, o cabelo que é encaracolado desse tamanho fica bem grandão, ou seja, o cabelo estava compactado. Bem assim é com o DNA também. Desse modo, além da compactação do DNA servir como proteção, ele também serve para organizar o material genético dentro do núcleo. E olha que interessante, toda vez que o DNA ele é descompactado, por exemplo, aqui ele está descompactado, ó. Aqui ele está compactado juntamente com moléculas proteicas chamadas de histonas. Mas nesse trecho em que o DNA não está compactado, ele está acessível. E é agora que, a partir de uma fita de DNA, a fita chamada de fita molde, uma molécula de RNA pode ser formada a partir dela, uma molécula de RNA mensageiro. É por isso que eu coloquei a informação para vocês aqui, ó, que uma fita de DNA servirá como fita molde para produzir uma molécula de RNA. Mas veja, só é possível produzir essa molécula de RNA quando o DNA está descompactado, ou seja, quando o DNA está livre, mas não quando o DNA está na forma de cromatina ou na forma de cromossomo. Fechou? Se a gente fosse completar essa molécula, veja que a adenina, na verdade, ela tem que parear com a timina, não é isso? Mas no RNA tem timina? Não. Então, na verdade, a adenina vai parear com uma uracila. A guanina vai parear com quem? Com a citosina. A adenina vai parear com a uracila. A citosina com uma guanina. A timina com uma adenina. E a guanina com uma citosina. Turma, nesse exato momento, eu utilizei uma fita do DNA, a fita molde, para produzir uma molécula de RNA. Por isso que eu coloquei a informação de que a fita molde ela é transcrita em uma molécula de RNA. E a fita não molde é o DNA complementar à fita molde. Ou seja, essa fita aqui, ó, é a fita não molde, que é complementar à fita molde. Professor, então quer dizer que sempre vai ter só uma fita molde? Sempre tem uma fita molde. Mas veja, a fita não molde não necessariamente ela sempre será a fita não molde. Não. Na verdade, para esse gene que eu transcrevi aqui para você, um gene aleatório, um lado da fita foi a fita molde e o outro não. Mas para um outro gene, o lado que foi a fita não molde pode ser a fita molde. Espero que você tenha compreendido essa informação. E novamente, para reforçar, o DNA ele vai ser enrolado, ele vai ser protegido por proteínas chamadas de histonas, olha elas aqui, ó. E desse modo, o DNA ele vai ficar inacessível, ou seja, quando o DNA está condensado, ele não está acessível para formar uma molécula de RNA a partir dele, ou seja, a transcrição não estará acessível. Professor, e quais são os passos da transcrição? Agora a gente entra na transcrição em si, tá, turma? A transcrição, ela terá 3 passos: uma iniciação, um alongamento e uma terminação, também chamado de finalização. Vamos iniciar com o passo 1, que é o passo de inicialização. Pessoal, vocês têm que entender que a molécula de RNA formada é chamada de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai carregar a sequência complementar à fita molde. Vamos novamente, ó. Eu tô com um DNA aqui, que é uma dupla fita, e vou utilizar essa sequência como a fita molde para produzir um RNA, beleza? Vamos fazer o pareamento de bases. A adenina, ela pareia com uma timina, com 2 pontos de hidrogênio. Timina com adenina, adenina com timina, guanina com 3 pontos de hidrogênio com a citosina e a citosina com uma guanina. Pronto, aqui é a fita molde. Vamos agora parear o RNA utilizando essa fita molde. Timina no RNA vai parear com uma adenina. A adenina no RNA é para parear com uma timina? Não, timina seria se aqui fosse uma molécula de DNA. Como estou falando de uma molécula de RNA, a adenina pareia com uma uracila. A timina pareia com uma adenina, a citosina com uma guanina e a guanina com uma citosina. E é aqui que eu digo que no RNA a timina ela foi substituída por uma uracila. Esse aqui é o processo de transcrição. Agora vamos entender como é que ele inicia. Primeiro, pessoal, uma enzima chamada RNA polimerase vai se ligar em uma sequência específica. Lembre-se que na replicação, quando um DNA dá origem a outro DNA, existe uma enzima chamada DNA polimerase. Aqui não, aqui é uma RNA polimerase porque eu estou criando uma fita de RNA. Polimerase significa que essa RNA vai adicionar polímeros, ou seja, várias moléculas. Que moléculas são essas? Os nucleotídeos. E os nucleotídeos têm as bases nitrogenadas, ou seja, estou adicionando adenina, guanina, adenina, citosina, citosina, adenina, adenina. Vários nucleotídeos, várias bases nitrogenadas formando polímeros, tá? Quem faz isso é RNA polimerase. Veja, pessoal, que nós temos uma sequência em azul aqui e essa sequência ela é chamada de promotor. Porque veja, pessoal, como é que a
a RNA polimerase sabe o início para iniciar essa transcrição? Simples, ela vai ler uma sequência específica de nucleotídeos, e essa sequência específica é chamada de promotor. Perceba que curioso, aqui nós não temos a helicase. Lembra que a helicase é a enzima que abre a dupla fita de DNA? Na verdade, quando nós vamos construir uma molécula de RNA, ou seja, quando a gente vai iniciar a transcrição, não precisa da helicase. Quem vai fazer isso é a própria RNA polimerase, ou seja, a RNA polimerase ela vai abrir a dupla fita de RNA, que é isso que eu estou mostrando para você. Ó. Ela está desenrolando a dupla fita de DNA para construir uma molécula de RNA. Nesse momento, a RNA polimerase desenrolou a dupla fita, ela leu a sequência promotora e depois ela enrola essa dupla fita de DNA novamente. O curioso aqui é que a RNA polimerase ela não precisa de um primer. Lembra que na duplicação do DNA sempre precisa de um primer chegando para que essa molécula seja duplicada? Um primer que é uma molécula de RNA? Aqui não. Como estamos produzindo um RNA, não há necessidade de primer. Então esse passo 1 é o passo de inicialização. Agora a gente vai para o passo 2. Perceba que no passo 2, a molécula de RNA ela começa a ser formada. O passo 2 é chamado de alongamento. E o importante, gente, é que sempre o sentido de formação, seja de uma molécula de DNA, seja de uma molécula de RNA, é o sentido 5' para 3'. Aqui não muda. O sentido de síntese de produção do RNA mensageiro é 5' para 3'. Então eu tenho aqui para você uma fita dupla de DNA, essa aqui está de 3', o sentido 5', a parte de cima complementar, porque é antiparalela, 3', 5'. E agora ó, a RNA polimerase já está colocando os ribonucleotídeos, ou seja, são nucleotídeos de RNA. A adenina, a uracila, a citosina e a guanina está sendo colocado. Qual o sentido? Do sentido de 5' para o sentido 3'. Veja que essa molécula de RNA em verde, ela está sendo formada e ela vai sair nesse sentido aqui, ó. Professor, mas aí é o sentido 5', 3'? É, turma, ó. Veja que no sentido 3', esses nucleotídeos aqui, eles estão sendo adicionados, ó. Sentido 3', estou adicionando, sentido 3', estou adicionando nucleotídeos. Então a fita, ela forma a molécula de RNA de 5' para 3'. Isso quer dizer que a fita de RNA, ela também é antiparalela, porque se a fita de DNA está no sentido de 5' para 3', a fita de RNA, ela também vai estar no sentido 5' para 3', mas invertido. Portanto, a formação da fita de RNA também é antiparalela. Depois, a dupla fita de DNA, ela volta a se novelar também e a célula segue sua vida normalmente. Perceba que essa molécula de RNA, a RNA polimerase, ela vai chegar numa sequência que está diferente. Essa sequência diferente é a sequência que vai indicar que o processo de transcrição ele vai chegar ao fim. Nesse momento, a molécula de RNA polimerase, ela é liberada. E esse passo é o passo 3, chamado de passo de terminação ou passo de finalização. Existe um local específico com sequências de nucleotídeos específicas que indica que a RNA polimerase tem que se soltar. Em biologia, em DNA, sempre um local é chamado de sítio, ou seja, existe um sítio de iniciação e um sítio de finalização também. Nesse momento, você pode observar que nós formamos uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA, ela é chamada de pré-RNA mensageiro, ou também, anota no seu caderno, RNA mensageiro bruto. Veja, tem uma sequência gênica aqui, e essa sequência gênica tem trechos que não me interessam, mas perceba que a molécula de RNA, ela foi formada de modo completo, ou seja, essa molécula de RNA, ela está bruta, e a gente precisa lapidar essa molécula agora só para deixar os genes que nos interessam nesse momento. Portanto, em eucariotos, ou seja, são células, pessoal, que possuem o núcleo, tá? Porque são células mais complexas, esse RNA deverá passar por um processo de modificação que vai ser justamente o splicing. Professor, em procarioto não acontece isso não? Veja, nos procariotos, não, o RNA formado, ele já é perfeito, ele já está completo, porque nos procariotos, a modificação, ela vai acontecer no DNA, que a gente vai entender agora. Então veja só, o RNA formado é um RNA bruto, que ele vai passar por modificações, e esse processo é chamado de splicing. O splicing só acontece em eucariotos, que são células que possuem núcleo, não acontece em procariotos. Exemplo de procariotos, bactérias e arqueias. E no que consiste, professor, esse processo de splicing? Veja, turma, que com o DNA formado, nós vamos ter sequências que nos interessam, e essas sequências são chamadas de exons. Eu coloquei em verde para você. Nesse nosso exemplo, nós temos 3 exons. Mas para além disso, nós também temos sequências que não nos interessam, e essas sequências são chamadas de introns. As sequências que não nos interessam é porque elas não são codificantes, ou seja, ela não vai resultar em nada que nos interessa, em uma proteína que nos interessa. Portanto, as sequências que não nos interessam é chamada de introns. Professor, como é que eu faço para lembrar desse negócio? É só você lembrar que intron parece intruso, ou seja, intruso é aquilo que não nos interessa e, portanto,
portanto, a gente tem que eliminar, porque são sequências não codificantes. As sequências que nos interessam são chamadas de exons, porque são sequências codificantes que vão resultar em uma proteína lá na frente. Agora, pessoal, muita atenção aqui. Os introns não nos interessam, mas não quer dizer que eles não signifiquem nada para a célula. Anteriormente, os introns eram chamados de DNA lixo, um nome pejorativo porque nos remete a algo que não presta. Mas hoje a gente entende que os introns são importantes para regular todo esse mecanismo da célula e, portanto, os introns são importantes, sim. Muita atenção em relação a isso. Veja, turma, que o RNA ele foi formado na molécula chamada de pré-RNA, ou seja, ele precisa passar por um processamento. Aqui está o pré-RNA formado e agora ele vai passar por um processamento. Perceba que essas moléculas em azul, chamada de introns, nós temos um intron 1 e intron 2, ele foi removido nesse passo aqui. Portanto, a gente juntou esse exon do 1 com esse exon 2 com esse exon 3, está aqui, ó. Agora sim, essa molécula ela é chamada de RNA mensageiro e ele está pronto para ser traduzido em uma proteína. Sabe a introdução da aula, quando eu falei da doença beta-talassemia? O que aconteceu foi um erro justamente nesse processo. Na beta-talassemia, esses introns não são removidos e, portanto, vamos gerar uma molécula de RNA com exon e introns que não nos interessa e, por isso, resulta na doença diminuindo a capacidade da hemoglobina, que é a proteína presente dentro da hemácia, de transportar o oxigênio, resultando na anemia por beta-talassemia. Agora, muito importante é o seguinte: é possível produzir um RNA mensageiro com alguns introns? É possível, sim. Esse processo vai além. Esse processo permite com que também alguns exons possam trocar de lugar, gente. Ó, esse exon 1 aqui, a célula, o mecanismo de transcrição pode trocar de lugar o exon 1 com o exon 2. Ou seja, o RNA mensageiro, ele terá agora aqui, ó, no primeiro lugar, o exon 2 e o exon 1. Isso quer dizer, pessoal, que a proteína formada lá no final vai ser uma proteína diferente. Ou seja, uma mesma molécula de RNA pode resultar em proteínas diferentes. Esse nome é chamado de splicing alternativo, ou seja, um processamento alternativo. Olha que interessante. E o Enem já cobrou justamente isso, que é a questão que a gente vai resolver agora. Então, para resumir, o processo de transcrição é um processo em que uma molécula de DNA ela é aberta por uma proteína chamada RNA polimerase e essa RNA polimerase produz uma molécula de RNA mensageiro, ou melhor, um pré-RNA mensageiro. Precisa de primer, iniciador de RNA? Não precisa de primer. Esse RNA mensageiro agora, ele é processado, mecanismo chamado de splicing, e dá origem a uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA agora vai ser utilizada pela célula. Espero que você tenha entendido e acabou esse é o processo de transcrição e o processo de splicing. E aqui está a questão do Enem que eu falei para vocês. Vamos resolver essa questão do Enem e eu vou finalizar com uma informação bacana para vocês também. Veja só, questão do Enem, a figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Turma, eu falei para vocês que o dogma central da biologia é muito importante e que você deve compreender todo esse dogma e eu estou provando para vocês que o Enem cobra isso. Veja só, o DNA pode ser replicado, depois ocorre a transcrição, que pode ser um processo reversível. Quando a transcrição ela é reversível, ou seja, quando uma molécula de RNA vai dar origem a uma molécula de DNA, na transcrição reversa, principalmente por vírus HIV. Depois desse prazo de transcrição, é formada a molécula de RNA e o RNA vai ser traduzido. Só que o que acontece? Geralmente a gente observa o RNA sendo traduzido em uma única proteína, não é isso? Mas aqui não. Esse RNA foi traduzido na proteína A, B e C. Pessoal, que processo é esse? É o processo de splicing. Mas o splicing normal? Não. O splicing normal dá origem somente a uma única proteína que vai ser originada dessa molécula de RNA aqui. Por exemplo, a proteína A. O que nós estamos observando aqui é um splicing diferente porque está originando proteínas diferentes. Vamos ver se existe uma alternativa que relembre o splice alternativo. Vamos lá, letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Não, turma, o DNA está aqui e a proteína ela está aqui, ou seja, é necessária a presença de RNA e é necessária a presença de outros tipos de RNA também. O fluxo da informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Olha a pegadinha, é quase unidirecional. Tem a exceção da transcriptase reversa, que uma molécula de RNA vai dar origem a uma molécula de DNA. Letra C. As fontes de informação ativa
ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não necessariamente são só as proteínas, podem ser também peptídeos, polipeptídeos, como eu mostrei para vocês nesse slide aqui, ó. Um gene vai codificar um polipeptídeo e não necessariamente somente proteínas. E letra D, é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição, ou seja, a partir de uma mesma molécula de RNA. Perceba que o Enem aqui não cobrou o conceito de splicing alternativo, ele não botou alternativa, splicing alternativo. Mas se você entende o splicing alternativo, você compreende essa questão com relativa facilidade. Para finalizar, pessoal, perceba que a informação genética que está no DNA, ela está saindo do DNA e indo para a molécula de RNA. E no citoplasma, esse RNA está dando origem a proteínas, e nesse exemplo, várias proteínas. Turma, toda vez que a informação genética está somente nos genes, a gente diz que isso é o genótipo, é o conjunto de informações genéticas do indivíduo. Agora, quando a informação genética ela é expressa em proteína, a gente diz que esse gene está sendo expresso e a gente agora consegue enxergar essa proteína. Portanto, a gente consegue enxergar o fenótipo. Mas veja, se você pegar, por exemplo, dois gêmeos univitelinos e colocar um nos Estados Unidos e um na Somália, que é um país da África, daqui a 10 anos, como é que você acha que vai estar os dois? Eu imagino que você pense que o gêmeo que vai estar nos Estados Unidos vai estar com condição melhor, porque o ambiente que ele está tem mais nutrientes, por exemplo. E isso acontece por quê? Porque o genótipo é o mesmo, mas houve influência do ambiente e, portanto, o fenótipo, que é aquilo que eu enxergo, mudou. Portanto, genótipo é a informação contida nos genes e o fenótipo é a característica expressa do genótipo somado aos fatores ambientais. E como é que faz para expressar essa característica presente no genótipo? É preciso a transcrição, que foi a aula de hoje, e é preciso também a tradução, que será a nossa próxima aula. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Aqui está um exercício que eu deixo para minha turma do presencial. Se você quiser resolver, eu aconselho, vai te ajudar a fixar o conteúdo. E no mais, eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se não entendeu, volta a ela. Eu entendo que é uma aula relativamente simples, mas também ao mesmo tempo complexa, tem muito conceito novo. Mas para que você possa entender o conteúdo, eu recomendo que você assista a minha aula de DNA e também assista a aula sobre replicação do DNA. Pessoal, tenha calma. Eu sei que nesse momento estudar é algo muito solitário, que às vezes a gente não sente que está aprendendo. Mas o conhecimento, ele é aos poucos. Eu vou repetir isso sempre, porque não adianta você querer aprender biologia de uma vez por todas. Calma, cada dia um pouquinho. Hoje você aprendeu o processo de transcrição e o processo de splicing e resolveu uma questão do Enem. Amanhã a gente vai aprender sobre o processo de tradução. Ontem você aprendeu sobre a replicação, então tenha calma. É um dia de cada vez. Turma, no mais, eu peço que você clique no joinha aí se esse vídeo foi relevante para você e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, um abraço e tchau, tchau.